Olá, 1º de abril de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhão monitora mais 21 novos casos de Covid-19 e número de casos confirmados sobe para 51. Empresas aéreas readequam voos que partem e chegam à capital maranhense. Em Imperatriz, registro de violência contra a mulher diminui, mas uma campanha foi lançada. Saiba ainda quais os cuidados com a alimentação nesses dias de isolamento em casa. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos lá, mais um dia está começando e a gente está junto mais uma vez, você aí e aqui toda a equipe do Sistema Difusora de Comunicação cumprindo o dever de bem informar. A gente sai de casa exatamente para isso e você fique em casa, continue em casa. Durante o programa nós vamos falar mais sobre as medidas de isolamento. Ontem a Organização Mundial de Saúde reafirmou a necessidade desse isolamento como forma de evitar a proliferação aí em relação à Covid-19, né, os cuidados, a diminuição inclusive de casos, de óbitos também nos países. Então, enfim, continuam valendo todas as medidas em relação a esse isolamento, tá bom? Em especial nesta semana agora, mais um mês que começa o mês de abril, começa de uma forma diferente, claro, né, com todo mundo aí com essas medidas anunciadas. A gente vai falar daqui a pouco sobre o impacto, por exemplo, na aviação civil, em especial aqui no Aeroporto Internacional de São Luís, movimentação bastante reduzida nas empresas aéreas que trabalham exatamente aqui no estado do Maranhão, que fazem voo aqui para o estado do Maranhão. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco no programa, tá bom? E a gente sabe também que esse período agora tem alterado o preço de vários produtos, né? A gente vai para a Ceasa daqui a pouco para mostrar para você a variação no preço desses produtos, como é que está a situação no momento. Vamos falar sobre alimentação, você já viu também. O pessoal fica em casa e fica assaltando a geladeira várias vezes durante o dia, né? Fala sério. É preciso ter cuidado com a saúde, em especial, né? Preparar aí o sistema de defesa do organismo. Que alimentos você pode comer para, né, a base de vitamina C, que possam reforçar aí a sua saúde, né? E evitar problemas aí depois desse período, que a vida, claro, continua, as pessoas vão voltar às atividades normais em breve. E aí, as dicas daqui a pouco aqui no Bom Dia, tá bom? O Maranhão monitora mais 21 novos casos da Covid-19. Nós vamos atualizar os números agora com o Eduardo Ericira, que está comigo ao vivo aqui no Bom Dia. Olá, Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima quarta-feira a todos. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial, elevou bastante, lamentavelmente, infelizmente, mas é uma tendência que vem seguindo em todo o Brasil, nos outros estados brasileiros. Aumentou o número de casos confirmados também aqui no estado do Maranhão, subiu para 52. Foram 21 a mais, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. 21 casos a mais, totalizando agora 52 casos confirmados para o Covid-19. Todos os casos confirmados aqui na capital São Luís, pelo menos esses novos casos. Há casos também já monitorados em outras cidades, a exemplo de Imperatriz, por exemplo, segunda maior cidade do estado, mas esses 21 novos casos todos aqui na capital São Luís, subindo agora para 52 casos confirmados no estado do Maranhão. A Secretaria Estadual de Saúde, ainda segundo o último boletim epidemiológico das 10 horas da noite de ontem, registrou mais de 456 casos que foram descartados. Um óbito já foi registrado, felizmente a gente já divulgou aqui desde a semana passada, um óbito já foi confirmado, que foi um homem de 49 anos de idade que acabou morrendo vítima do Covid-19, que segundo aí o planejamento, a organização do Ministério da Saúde, tem que entrar também os óbitos como casos confirmados. São 754 casos suspeitos agora, segundo o último boletim epidemiológico. Subiu também muito o número de casos suspeitos, até ontem era pouco mais de 200, pouco mais de 200 casos suspeitos aqui no estado do Maranhão. Subiu agora para 754 casos suspeitos, segundo o último boletim epidemiológico, e 1.247 casos que acabaram sendo descartados após a realização do exame aqui no estado do Maranhão. Atualmente, 6 casos confirmados receberam alta aí da quarentena, segundo orientação do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Saúde. Os pacientes que atendem aí ao critério por terem passado 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas, e seguem assintomáticos. Quer dizer, às vezes a pessoa não manifesta o sintoma, que é outro perigo, outro risco. A pessoa foi detectado positivo para o Covid-19 e acaba aí assintomático, acaba não apresentando nenhum tipo de sintoma. Por isso que é importante também a quarentena aí para as pessoas, mesmo que não apresentem
apresente nenhum tipo de sintoma e manter aí também o isolamento das pessoas, mesmo em casa, usar máscara, manter o isolamento, manter o contato com as outras pessoas em casa. Daí a importância também, segundo informou o próprio Ministério da Saúde. Entre os 31 casos que já haviam sido divulgados, antes da confirmação desses novos 21, 3 estão assistidos por hospital da rede privada, 2 na rede pública e 19 permanecem em isolamento domiciliar, monitorados aí pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. A gente lembra que o CIEVS ele monitora todos os casos, que seja caso que esteja hospitalizado, a rede pública, a rede privada, que seja caso que esteja em isolamento domiciliar, tanto os pacientes, as pessoas que tiveram casos confirmados, aí quanto as famílias. Inclusive, a gente preparou uma reportagem, como é feito esse trabalho de forma minuciosa aí pelo CIEVS, esse acompanhamento que é feito pela rede pública de saúde estadual em relação aos casos aí do novo coronavírus. Vamos acompanhar a reportagem. Cada caso é analisado minuciosamente. Aqueles pacientes diagnosticados sem tanta gravidade, o recomendado é o isolamento domiciliar. Para pacientes em estágios mais graves, foram disponibilizados leitos de enfermaria e UTI para atender a população infectada, sempre com o acompanhamento do CIEVS. Diariamente, toda a nossa equipe faz esse contato, orienta, tem a oferta também de uma assistência, acompanhamento psicológico, para que, de fato, essa pessoa se sinta acolhida e assistida pelo governo do Estado como um todo. Barreiras sanitárias foram montadas em rodoviárias e aeroportos de São Luís e Imperatriz. Se for um paciente que veio de outro estado, em ônibus ou avião, o contato do passageiro é anotado. Se o resultado do exame desse paciente suspeito for positivo, os passageiros mais próximos desse paciente são contactados para que façam imediatamente o teste para a detecção do vírus. Quando o resultado do exame é negativo, o paciente recebe uma mensagem da equipe do CIEVS, que informa o resultado. Já para os resultados positivos, o médico psiquiatra entra em contato com o paciente e informa o resultado do exame. Além do monitoramento realizado pela rede pública de saúde, é preciso que os casos suspeitos e também confirmados de pacientes e também familiares e pessoas próximas sigam as recomendações dos médicos. Em São Luís, por exemplo, foram selecionadas unidades específicas para atender casos suspeitos do novo coronavírus. São as UPAs da Itaquibacanga, Vinhais e Cidade Operária. Entre as unidades aptas a receber pacientes com estágio moderado ou grave da doença estão o Hospital Carlos Macieira, das Clínicas Integradas, da Mulher e o Universitário Presidente Dutra, além de leitos que foram disponibilizados em hospitais macro-regionais no interior do Maranhão. Se ele tiver assintomático, ele é só orientado a permanecer no isolamento social, né? Se ele vier sentir algum sintoma, a gente vai acompanhando. Tem os nossos médicos que também acompanham se vier a ter uma sintomatologia e é encaminhado para a unidade se necessário. Pois é, Adalberto. Então, o acompanhamento sendo feito, todo o trabalho está sendo realizado aí com a disponibilização de leitos, como a gente vem acompanhando. Serão inaugurados, inclusive, mais leitos aqui na rede hospitalar do estado do Maranhão, aqui na capital São Luís e também no interior do estado ao longo dessa semana. E também o trabalho que vem sendo feito no país para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Lamentavelmente, nas últimas 24 horas foi a maior elevação, segundo divulgado aí pelo Ministério da Saúde, que todos os dias vem realizando coletiva também para repassar esses dados, repassar as informações do trabalho que vem sendo realizado para conter o avanço do Covid-19 em todo o país. Já chegam a 5.717 casos confirmados, portanto quase 6 mil casos em todo o país. Foi um maior aumento só nas últimas 24 horas, 1.138 novos casos confirmados no Brasil, que já ultrapassa o número de 201 mortes ocasionadas pelo Covid-19 nos estados brasileiros. Em todo o país, a taxa de mortalidade permanece aquela que a gente divulgou ontem, 3,5% a taxa de letalidade aí das pessoas que acabam sendo infectadas pelo novo coronavírus. No mundo já são mais de 800 mil pessoas, 823 mil pessoas que foram infectadas em 177 países, chegando a um total aí de 39 mil mortes. A gente volta já aí com outras notícias ainda dentro aqui do Jornal do Bom Dia Maranhão. É com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo vai voltar participando com a gente aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 9 minutos, 7 e 9. Olha, uma pesquisa lançada por uma empresa de tecnologia de localização mostrou que quase 60% dos maranhenses estão respeitando as medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Vamos ver. Tem gente que ainda insiste em sair de casa,
mesmo que o compromisso não seja tão urgente assim. Este vídeo, por exemplo, mostra a aglomeração na porta de uma agência bancária no interior do estado. Outros registros revelam a mesma situação em outras cidades. O levantamento feito por um aplicativo desenvolvido por uma empresa de Pernambuco mostra que somente 60% dos brasileiros têm cumprido o isolamento social recomendado pelos médicos. Ou seja, a cada 5 brasileiros, 3 estão permanecendo em casa. No Maranhão, esse número chega a 59,1%. A Secretaria de Estado da Saúde já constatou o nível de transmissão comunitária no Maranhão. É quando não dá mais para saber de onde vem a contaminação pelo vírus. Em entrevista à repórter Nice Ribeiro, a médica infectologista Remédios Branco reforçou que, por conta disso, o isolamento social se torna ainda mais necessário. Você precisa realmente ficar em casa, porque se você não ficar em casa, você ficar saindo, você corre o risco de entrar em contato com pessoas que estão com sintomas e que estão transmitindo, e também em contato com pessoas que não estão com sintomas, mas também estão transmitindo. Isso é muito bem estudado, tem vários estudos que mostraram isso. Quando o isolamento social foi feito, o número de casos diminuiu bastante. A médica lembra que reduzir o número de internações por conta da Covid-19 é fundamental para evitar que muita gente acabe ficando sem atendimento. Em torno de 20% dessas pessoas que adoecem, em torno de 13%, 14% vai fazer forma grave e em torno de 6% forma crítica. Isso significa que essas pessoas vão precisar de internação e UTI. E UTI é uma coisa que é muito complexa, é muito difícil ser estruturado de forma rápida. A gente vai ter um número de pessoas que vai morrer muito alto, não só porque vai morrer da doença, mas porque vai morrer porque não tem condição de ser assistida adequadamente em UTI, que é o cenário que a gente está vendo em outros países. Olha, esse aplicativo que foi desenvolvido em Recife, que chama atenção, inclusive está sendo utilizado pela própria Prefeitura do Recife, é que, no caso do Maranhão, os números mostram lá, não que 60% dos maranhenses estão em casa, mas que 40% ainda insistem em sair de casa. No interior do estado, você que está assistindo a gente agora sabe que em algumas cidades, inclusive, o comércio tentou abrir. Rosário é uma determinação do Ministério Público, a Justiça já se manifestou sobre o assunto, em Santa Inês também, mas é preciso que fique claro. A determinação continua e ontem a Organização Mundial de Saúde reafirmou a necessidade desse isolamento social para conter o avanço da Covid-19. Então, as regras continuam e esse monitoramento mostra aí, portanto, que a cada 10 pessoas, 4 estão saindo de casa, muitas vezes sem nenhuma necessidade ou sem uma necessidade extrema, que é o caso. A gente entende quem precisa sair para trabalhar, para resolver uma coisa, ou às vezes pagar uma conta urgente, uma necessidade, né? Mas quando não for assim, é ficar em casa mesmo. Essa é a medida por enquanto e aquilo que está sob o nosso controle, é o que podemos fazer em relação à Covid-19. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Hoje é 1º de abril, você sabe, conhecido aí, né, como o Dia da Mentira. Agora, brincadeiras à parte, as notícias falsas compartilhadas pelas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas podem prejudicar a batalha contra a Covid-19. Aqui no Maranhão, as autoridades estão atentas e anunciam, inclusive, medidas rigorosas para combater a divulgação de informações que não são verdadeiras. O celular, que já era indispensável antes das medidas de isolamento, se tornou a principal companhia para esses dias de confinamento doméstico. Mas, assim como o novo vírus, as fake news se espalham, dificultando ainda mais a prevenção e o combate à doença. Para barrar a disseminação de notícias falsas, a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público e o Centro de Apoio Operacional Criminal lançaram uma nota técnica para orientar a atuação de seus integrantes na área criminal para identificar e pedir a punição de autores de fake news sobre o novo coronavírus. Façam um uso adequado das redes sociais, dos seus smartphones, dos seus celulares, para que a gente possa disseminar informações que são adequadas, que estejam de acordo com as orientações médicas, com as orientações da Organização Mundial de Saúde. O Ministério Público está atento nessa questão e conclamamos a todos que façam uso responsável das redes sociais.
A nota técnica prevê que os autores de fake news podem ser processados pelos crimes de calúnia, difamação ou injúria. E se a notícia falsa tiver o objetivo de provocar falso alarme ou pânico acerca do novo coronavírus, o autor está sujeito à pena de prisão. Inclusive o do artigo 268 do Código Penal, que diz que incitar pessoas a descumprirem determinações oficiais que tendem a evitar a propagação da pandemia, também configura crime. Portanto, é preciso ficar atento a essa história de anonimato, é complicado. Hoje há a possibilidade, sim, clara de identificar quem está enviando essas mensagens, que continuam o tempo inteiro aí. Ontem mesmo, algumas pessoas distribuíram material como sendo atribuídos ao governo do estado, pedindo que as pessoas saiam das cidades. Então, assim, pelo amor de Deus, cheque a informação antes de passar em frente, inclusive de acreditar naquela mensagem que você está recebendo, principalmente nesses dias agora aí que vivemos aí em relação a essa pandemia. As medidas para conter o crescimento do novo coronavírus já trouxeram mudanças significativas na movimentação no Aeroporto Internacional de São Luís. As companhias aéreas tiveram que readequar a quantidade de voos que partem ou chegam no estado. Veja na reportagem. As mudanças tiveram início no último dia 28 de março e provavelmente seguem até o dia 30 de abril. As 3 companhias que voam para São Luís, Gol, Azul e Latam, tiveram que se readequar diante da redução considerável no quantitativo de viagens. A preocupação do governo federal no momento é em manter uma malha que continue interagindo o país, com os devidos ajustes para que nenhum estado fique sem pelo menos uma ligação aérea. Uma situação que já gera impactos significativos no setor, podendo afetar, inclusive, no que se refere ao funcionamento das agências de viagem. Esse impacto está sendo muito grande para nós, principalmente os agentes de viagens e a comunidade como um todo. A gente tem aí essas aeronaves que estão sendo recolhidas por contenção de despesas, manter quadro dos funcionários, né, que a gente está aí numa perspectiva de muitas demissões, mas a ABAV tem trabalhado junto com os agentes de viagem também, as companhias aéreas. Pelo que ficou estabelecido, os voos que chegam ou que partem de São Luís respeitarão as seguintes regras. A Gol terá voos de São Luís para Guarulhos, em São Paulo, às quartas, sextas e domingos. Já de Guarulhos para São Luís, às terças, quintas e sábados. A Azul terá voos de Recife para São Luís, às segundas, quartas e sextas. E de Belém para São Luís, às segundas, quartas e sextas. Já a Latam terá voos de São Luís para Imperatriz, ida e volta, às segundas-feiras. Já de São Luís para Fortaleza, ida e volta, às segundas, quartas, quintas, sextas e domingos. De São Luís para São Paulo, ida e volta, todos os dias. E de São Luís para Brasília, ida e volta, às segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem no Maranhão ressalta que o cenário atual preocupa, mas que é preciso também lembrar que a situação é momentânea e que quando tudo passar, as companhias aéreas voltarão a operar normalmente. Creio que a comunidade tem que ter paciência, isso vai passar. Esses números de voos que foram retirados daqui de São Luís, eles vão voltar novamente. Isso é só uma adequação de malha aérea, né? No próximo bloco, mais uma liderança indígena é assassinada no estado do Maranhão. E mais, policial militar é baleado no Maiobão. Assuntos para Silvan Alves, que atualiza os principais assuntos aí da área de segurança depois do intervalo. São 7 horas e mais 18 minutos, não saia daí, o Bom Dia volta já já. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. São 7 horas e mais 21 minutos. E mais uma liderança foi assassinada na terra indígena Araribóia, no interior do estado. O professor Zezico Guajajara foi encontrado morto com marcas de bala em uma estrada que dá acesso à aldeia que fica no município de Arame, a 470 quilômetros da capital. No início do ano, o Guajajara teria informado à Fundação Nacional do Índio sobre conflitos e ameaças. O Conselho Indigenista Missionário acompanha mais um caso de uma liderança indígena assassinada no Maranhão.
É uma liderança que sempre lutou pela defesa do território, né, contra as queimadas, né? Então, uma liderança muito aguerrida, né, pela preservação do seu território. O povo Guajajara pede, né, que esse crime não fique impune, né, que os órgãos responsáveis possam fazer a investigação e punir aqueles que ceifaram a vida de Zezico Guajajara numa emboscada. Nós também do Conselho Indigenista Missionário iremos cobrar e acompanhar a investigação desse caso para que ele seja solucionado, né? É importante que haja a proteção do território para que as lideranças tenham sua vida preservada, seu território preservado, né? Porque se caso contrário nós continuaremos vendo vidas sendo ceifadas e os responsáveis impunes, né? Então é importante que a sociedade brasileira cobre a proteção também desse território, assim como os indígenas também têm cobrado e colocado seus corpos, né, à frente da proteção desse território. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão se manifestou e entende que crimes como esse não podem ser vistos como casos isolados. Bom, nós estamos diante de um verdadeiro massacre de indígenas no Maranhão que está em curso. É importante que a investigação seja feita com muita profundidade, observando o contexto das ameaças e invasões ao território indígena. O Zezico era uma liderança fundamental para o povo Guajajara, na terra indígena Araribóia, era uma pessoa de reconhecida atuação, uma liderança exemplar, muito respeitada, e, portanto, ele era o alvo, era uma pessoa avisada. Esse crime precisa analisar o contexto da atuação do Zezico na defesa do território do povo indígena Guajajara. Sem isso, nós teremos respostas apenas superficiais. É importante observar e descobrir quem matou o Zezico, mas também saber se porventura há algum mandante ou mandantes para esse crime. Essas respostas precisam ser analisadas, ser construídas a partir de uma investigação contextualizada. Não pode ser tratado como um caso comum. Agora a participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan, esse caso já começa a ser investigado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. É claro que, no caso desse caso, é Polícia Federal, né? É a Polícia Federal. Crime a Polícia Federal contra uma liderança indígena. Mais um caso, recentemente, ano passado, já tivemos um caso de uma liderança também importante assassinada, dois casos no ano passado, que não foram esclarecidos ainda pela Polícia Federal. Não se tem conhecimento de que esses casos tenham sido elucidados, ou pelo menos também se tem conhecimento de que alguém tenha sido preso. Como a liderança indígena falou ainda há pouco, a questão da impunidade acaba favorecendo esses criminosos aí. A questão indígena, da violência nas aldeias indígenas, ela é tão descuidada por parte do governo federal que o Zezico, por exemplo, ele tinha denunciado que estava sendo ameaçado de morte em função dos conflitos agrários que ocorrem, desmatamento nas aldeias, mas havia um conflito interno dentro dessa aldeia Guajajara lá, onde ele estava denunciando criminosos que estavam agindo, índios envolvidos com crime, que estavam agindo dentro da aldeia. Isso desagradou alguns e por isso ele passou a ser ameaçado de morte. Silva, vamos falar agora sobre um policial militar que foi baleado no Maiobão. Esse é o terceiro policial militar ferido, baleado aí nos últimos 7 dias. E Sargento Ayrton, ele foi socorrido logo depois de ter sido atingido a tiro no início da noite de ontem, o que seria uma tentativa de assalto. 2 indivíduos numa moto teriam abordado o policial que estava na folga. Ele trabalha como motorista da viatura do comandante do CEPAM, que é o coronel Aritanã, e estava na folga ontem, quando teria sido abordado por esses 2 elementos aí. O policial, pela informação que eu já tive agora de manhã, ele não corre risco, não é? O disparo teria atingido o braço, transfixou o braço, né, quando ele reagiu a esse assalto aí. Antes nós tivemos o caso do Gustavo, soldado da Polícia Militar, lá do 13º BPM, que foi baleado na Cidade Olímpica, quando voltava para casa, inclusive fardado, atacado por indivíduos que estavam num veículo Export, e depois o tenente Laércio, que é do Corpo de Bombeiro Militar, que teria sido também vítima de uma tentativa de assalto lá no Gapara. Então, nem mesmo os policiais militares estão escapando dessa questão da onda de assaltos aqui na capital. E quem não escapa também são os motoristas de aplicativo. A gente está vivendo um momento, inclusive, com a redução da frota, né, em relação aos aplicativos. Muitos deles, infelizmente, estão devolvendo até o veículo por conta de não ter como pagar, cumprir os compromissos diante dessa situação que aí está.
Tivemos o caso de um motorista que estava trabalhando e foi assaltado. Foi. Nesse caso aí, a polícia conseguiu prender os 2 acusados, que foram levados aí para a delegacia do Plantão Central. O motorista, ele tinha sido liberado por eles, não é? E eles saíram fazendo vários assaltos aí na cidade. O motorista foi para a delegacia, fez o reconhecimento dos 2 indivíduos que foram autuados em flagrante. E o carro dele foi recuperado também pela Polícia Militar. Ainda bem. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora, o Bandeira 2, cedinho às 6 horas da manhã. Agora são 7 horas e mais 28 minutos, 7h28. Em Imperatriz, o número de registros de violência contra a mulher diminuiu nesse período aí de isolamento social, mas uma campanha foi lançada para que os casos não aumentem. Vamos ver na reportagem de Isabel Gomes. Antes do período de quarentena, eram de 4 a 5 denúncias feitas no CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Hoje, após os primeiros dias de isolamento, são no máximo 3 por dia. De acordo com a coordenadora do CRAM em Imperatriz, a situação não pode ainda ser contabilizada. Mas, segundo o histórico de atendimento no município, o medo e a proximidade da vítima com o agressor 24 horas por dia torna o quadro de violência ainda mais difícil. Por conta disso, as mulheres estão sofrendo mais ainda, porque a violência psicológica junta-se à física e constante, e aí você tem mais a questão da necessidade, muitas são desempregadas, muitas não têm renda de outra forma, a não ser uma autônoma que tem algum trabalho, que também está parada. Durante esse período, foi lançada a campanha nas redes sociais Em Casa, Mas Atento, de combate à violência contra a mulher. Nesse período de isolamento domiciliar, o celular, além de entretenimento, oferece um suporte às mulheres que sofrem de violência doméstica aqui em Imperatriz. A rede de proteção, seja por mensagem de texto, WhatsApp ou por ligação, dá o apoio e também as orientações necessárias de como essa mulher deve agir em cada situação. Os números disponibilizados durante a campanha são 99193 1717, 99204 7925 e 99123 4638. As pessoas em casa, né? Geralmente, infelizmente, essa situação é uma preocupação muito grande para as mulheres em especial. O agressor, já se sabe, está dentro de casa. O agressor geralmente é o companheiro dessas mulheres. E aí, nesse período agora, alguns, inclusive, não vão ao trabalho, estão em casa, mas fica aqui o alerta, mais uma vez, e o cuidado das mulheres em denunciar. O celular, como foi mostrado na reportagem, pode ser uma arma importante para que essas denúncias aconteçam. E aos homens, vamos estar na hora, passou da hora da gente mudar essa cultura, né? E implantar uma nova cultura, que é de respeito ao outro, né? Então, vamos lá, vamos todos juntos nessa corrente para diminuir esses números aí relacionados à violência. São 7 horas e mais 30 minutos, 7h30. Lembrando que hoje continua a vacinação contra a influenza H1N1, vários postos espalhados na cidade, em especial escolas estão atendendo a estão vacinando as pessoas, idosos pela manhã, crianças no horário da tarde. Hoje, letras A e B. Portanto, se você é idoso, o primeiro nome começa com a letra A ou a letra B, você pode se deslocar até essas escolas onde está acontecendo essa vacinação. Fica aqui o alerta. Então, são várias as escolas. Hoje, 31, hoje, dia 1º, aliás, idosos e crianças, começando com a letra A e B. Amanhã, dia 2, idosos e crianças, cujo nome começa com as letras C e D. Portanto, A e B hoje, C e D amanhã. Continua funcionando aquele posto drive-thru lá na área do Castelão, que as pessoas passam no carro e do carro mesmo elas são vacinadas, tá bom? Só idosos, lembrando. E não adianta ir a pé, né? Somente aqueles idosos que estiverem nos veículos serão vacinados. Em relação às escolas, os postos, nessa nova etapa, Colégio Militar Tiradentes na Vila Palmeira, ainda Ronald Carvalho, Padre Newton Pereira, Rosália Freire, Rubem Almeida, Escola Cruzeiro do Sul, Escola Laura Rosa, Júlio Mesquita, Ana Lúcia Chaves Fecuri, Escola Neiva Moreira também, Escola Nascimento de Moraes. As escolas estão abertas para vacinação, repito, pela manhã idosos, à tarde crianças. Bom, e agora nós vamos falar dos transtornos causados pelas chuvas aqui na região metropolitana de São Luís. Pontos de alagamento foram registrados em vários bairros da capital nas últimas horas de ontem. Foi complicado até a volta para casa também nesta terça-feira. Vamos ver.
No bairro do Calhau, a lama tomou conta da Rua das Andorinhas. A enxurrada invadiu condomínios residenciais e impediu a passagem dos veículos. Na Avenida dos Holandeses, esse carro de luxo não conseguiu atravessar o rio que se formou na via e acabou parando. A água tomou conta também da Praça do Foguete, dos equipamentos de ginástica e das duas vias na Lagoa da Jansen. Quando o nível da água diminuiu, os moradores se depararam com esse enorme jacaré. Um perigo. Em outros pontos da cidade, mais problemas. No túnel do elevado da Coama, os motoristas tiveram que dar meia volta devido ao acúmulo de água. Na Avenida Litorânea, a enxurrada assustou os condutores. Na Avenida Colares Moreira, em um ponto já conhecido dos ludovicenses, a água voltou a ficar empoçada. Motoristas tiveram que passar com atenção para não ficarem no meio do caminho. Neste supermercado de São Luís, a água lavou os corredores, uma situação que surpreendeu os consumidores. Agora olhem só essa cena registrada no bairro da Divinéia. A força da correnteza foi tão grande que esses tubos que seriam usados em uma obra acabaram sendo arrastados. De acordo com o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, sem contar com a chuva da tarde desta terça-feira, já havia chovido em março na capital em torno de 650 milímetros, bem acima da média prevista para todo o mês. Segundo o CEMADEM, 135 milímetros, gente, é muita chuva, 10 vezes mais do que estava previsto para o dia de ontem. Você já pensou? E foi mais ou menos em 1h30 de chuva, não foi o dia inteiro. Fosse o dia inteiro, já seria uma chuva muito forte, mas em pouco tempo, em 1h30. Por isso, os transtornos aí causados em vários pontos da cidade, áreas inclusive que geralmente não alagam, mas que ontem as pessoas ficaram impedidas muitas vezes de sair de casa, enfim, a situação foi bastante complicada e esses dados são oficiais, é de um centro que monitora os desastres naturais, esses números são todos com base científica, portanto 10 vezes mais de chuva na capital maranhense ontem na região metropolitana e aí a situação ficou extremamente complicada. Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo para hoje, gente? Será que vai chover novamente aqui em São Luís? A gente começa pela capital maranhense, em São Luís hoje a previsão é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Na região dos Cocais, em Caxias, tempo nublado, chuva ocasional isolada a qualquer momento. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, parceria com o LabMédica, Laboratório de Meteorologia da UEMA, em Bacabal hoje. Tempo nublado, pancadas esparsas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 33 graus. Na região sul, em Balsas, hoje a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, chuva ocasional isolada a qualquer momento. Mínima de 25, máxima de 35 graus. Na Baixada Maranhense, em Pinheiro, tempo nublado, chuva ocasional isolada no horário da tarde. Em Pinheiro, mínima de 24, máxima de 32 graus. No próximo bloco, no quadro de política, senador Everton pede explicações do governo federal sobre o pagamento do auxílio a trabalhadores informais. E mais, você vai ver depois do intervalo informações sobre as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral manteve o calendário, inclusive tem prazo terminando nesta sexta-feira. Assunto para John Coutrin, voltamos já, são 7 horas e mais 35 minutos. Um instante, voltamos. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão pela TV Difusora, são 7 horas e mais 38 minutos, 7h38. Os dias de confinamento trazem uma natural ansiedade e aí muita gente acaba visitando a geladeira mais vezes do que deveria. Mas quais os cuidados que devemos ter com a alimentação para fortalecer o organismo e não ter, inclusive, prejuízos após esse período de quarentena? Esse é o tema de hoje do quadro Bem Viver. Para nos ajudar a entender, a responder essas perguntas, o Eduardo Estrela está ao lado de uma especialista do assunto e traz para a gente a participação no quadro Bem Viver de hoje. Eduardo está comigo aqui. Eduardo.
Pois é, Adalberto, as pessoas estão em casa, como você mesmo falou, é um ditado que é muito utilizado, essa questão de assaltar a geladeira, né? As pessoas já costumavam muito fazer isso durante a noite, a madrugada, o que não é recomendado, não é o correto, né? Porque a pessoa está dormindo, não vai fazer a digestão, enfim. E agora, em épocas de quarentena, as pessoas têm ficado mais em casa, pelo menos essa é a recomendação. E, de fato, a gente percebe que tem muita gente que está seguindo. Então, as pessoas costumam comer mais, pelo menos é o que está acontecendo. A gente tem ouvido, inclusive, isso conversando com as pessoas. A gente convidou aqui a Conceição Matos, que é nutricionista, que vai nos passar mais informações de como suportar essa quarentena na parte nutricional. Conceição, qual a principal dica? Você já deve ter ouvido que tem muita gente que está comendo nessa quarentena de forma desorganizada. Qual a dica que você passa para essas pessoas? Gente, é ter parcimônia. A gente tem que entender, são 6 refeições diárias, vamos fazer as 6 refeições diárias, mas vamos fazer com responsabilidade. Eu também estou presa dentro de casa, né? A gente está parado, mas eu vou trabalhando o seguinte, tem que comer de 3 em 3 horas, pequenas refeições, fazer normalmente para que você não sinta essa ansiedade da fome, essa ansiedade de atacar a geladeira. Ah, mas eu estou ansiosa, eu quero comer, eu quero atacar a geladeira. Toma água flavorizada, água com sabor, tome água, vá brincar, se você tem filhos, vá trabalhar com as crianças, leve as crianças para dentro da cozinha, porque são formas que você vai brincar, esquecer essa ansiedade, fazer alimentos mais saudáveis, saladas, fazer saladas de fruta com as crianças, cortar verduras, pegar a internet e trabalhar com todo mundo, explicando o que é o alimento, por que eu estou consumindo isso, por que vamos fazer isso, mas o que está acontecendo, que eu estou recebendo muitas informações dos meus pacientes eu estou ansioso e hoje eu simplesmente meti o pé na jaca. Não, tira o pé da jaca. Vamos comer com responsabilidade. E até como forma de aprendizado, como você disse, né? Ensinar as crianças também, de repente, se as pessoas tiverem crianças em casa. A gente também está numa fase, Conceição, que a gente precisa ter o sistema imunológico, claro, isso é durante todo o período da vida. A gente está numa fase difícil, complicada de viroses, aí, novo coronavírus, H1N1, enfim, viroses, enfim, estão espalhadas aí. Qual é a recomendação que você dá para as pessoas em termos de alimentação, que as pessoas podem garantir um reforço maior para a questão da saúde? É interessante essa tua pergunta, porque é o que eu venho trabalhando desde o início que surgiu a pandemia, né? Então, eu sempre estou dizendo, todo o alimento agora é favorável. Todas as frutas e verduras, elas trabalham no sistema imunológico, tá? Então, quanto mais frutas, verduras, água você vai tomar, você vai ter um sistema imunológico bom. O nosso feijão, que muitas pessoas estão desprezando, o nosso feijão, ele atua também no sistema imunológico porque ele é o alimento das boas bactérias. Os lactobacilos, como a gente chama, nós temos no Yakult, nós temos no LC1, nós temos em outras bebidas fermentadas que nós podemos estar tomando todo dia. Ah, qual o horário? Pode ser em jejum, pode ser antes de dormir. Ele otimiza também o sistema imunológico, tá? Além de todo o contexto de boa alimentação. O que prejudica o sistema imunológico? As guloseimas. A gente tem que ter responsabilidade com as guloseimas quando for consumir. A gente ouve, por exemplo, muita reclamação de pais hoje em dia que as crianças têm comprado pacote de biscoito, salgadinho, enfim, têm ficado em casa e é difícil negligenciar isso às vezes para a criança. Como é que isso pode ser suprido? E outra coisa também importante, se a pessoa puder praticar atividade física no seu lar, como tem acontecido muito, é importante também, né? Nossa, é uma coisa que eu bato sempre. Gente, a gente está em casa, mas a gente pode fazer exercício físico. Inclusive, tem dicas em todos os locais de como praticar o exercício físico. Você está no seu condomínio, bom, veja se você dá para andar quando não tem ninguém, sabe? Você está em casa, bota música, que eu sempre peço para os pacientes, bota uma música, vai dançar 30 minutos, mas qual música? Não importa, dança, eu não sei dançar. Se movimente, Se movimente. O bom é se movimentar, tá? Ah, quantas guloseimas? Bom, a gente tem o hábito de dizer assim, as crianças gostam de consumir essas guloseimas, tá? Quem compra somos nós. Então, na minha casa, eu também tenho criança, eu tenho um pré-adolescente e ele tá, assim, irritado. Levei para a cozinha, vamos fazer pão de milho, ensinei a fazer. Vamos fazer salada, ensinei a fazer. Vamos botar limão na água, fazer água flavorizada, ensinei a fazer. Vamos fazer... Então, foi brincando dessa forma, que eu já não compro guloseima lá em casa, isso é fato, tá? Mas com ele, eu fui trabalhando ainda mais para que ele entenda o fazer, o prazer de fazer, o prazer de comer. E, por exemplo, eu vou comer uma batata Ruffles, tá, não compra. Pega a batata, faz... Hoje a gente tem máquinas, né? A tecnologia está ao nosso favor. Faz batata chips, tá? Batata doce chips. Ah, meu filho não gosta de batata doce, vai a batata comum, só reduz um pouco as quantidades, tá? Faz beiju, faz crepioca, faz panqueca. Então são formas saudáveis que você pode fazer. Mas panqueca como?
Tem trigo? Só tem trigo em casa? Bota linhaça, mistura com farelo de aveia, já deixa o alimento mais fibroso. Toma, vou tomar com refrigerante, faz sucos detox, existem bons sucos detox. Limão com laranja, limão com hortelã, limão com gengibre. São coisas bem simples que a gente pode, no nosso dia a dia, fazer. E você vê, o custo não está tão alto. Então dá para a gente fazer alimentação mais saudável com crianças e adultos sem a necessidade de engordar. Eu estou assustada porque quando sair dessa quarentena, vai vir todo mundo com 5 quilos a mais, 3 quilos a mais, né? É complicado. Daí, dicas importantes para que essa obesidade pelo menos seja controlada. A gente recebeu aqui a Adalberta Conceição Matos, que é nutricionista, gentilmente veio conversar aqui com a gente, passar essas dicas importantes. Tem muita gente que está comendo durante essa quarentena, pode comer, claro, mas dentro de um limite para manter aí a boa forma, inclusive praticando atividade física, que é importante. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Conceição, também pelas informações. Muito legal a participação e as informações aí fundamentais para a gente, né? Fundamentais para todos nós. Vale para a vida toda, o tempo todo, mas agora, em especial, ficando em casa mais tempo, tem que ficar com o alerta ligado o tempo todo, né? São 7 horas e mais 45 minutos. A gente muda de assunto. Agora a gente fala de política. Comigo aqui o nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o senador Everton está pedindo ao ministro Onyx explicações do governo sobre como que vai pagar o auxílio emergencial. Aliás, já está na mesa do presidente, já passou pela Câmara, pelo Senado, está faltando só assinar, né? Ontem o ministro Onyx disse que hoje eles vão dar um encaminhamento para isso. É importante, muita gente em casa acompanhando a gente, né? No Maranhão todo com essa dúvida, Adalberto, quando que vai ser liberado esse dinheiro, esse valor de R$600 ou R$1.200, né, para a mãe, as matriarcas da família. Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. E isso ainda está em discussão porque depende, o governo federal avalia que precisa aprovar uma PEC para liberar esse dinheiro. Nós temos aí um vídeo do senador Everton, que ele fala sobre desse assunto, depois a gente comenta. Não dá para acreditar que ainda não caiu a ficha do governo que em tempos de guerra se tem estratégias de guerra. É preciso, neste momento, atender urgentemente as pessoas que estão precisando. Penso que o Congresso Nacional deva convocar o ministro Onyx para, através de uma convocação aqui remota, ele venha dar esclarecimentos desse planejamento da execução desse Corona Voucher. Porque nós estamos com pessoas com fome, pessoas que estão precisando comprar o alimento para sua família e não dá para simplesmente a máquina burocrática parar o Brasil da forma que estão parando. Então, Alberto, o que acontece? Ontem, o ministro Paulo Guedes, houve uma troca de farpas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia disse que depende do presidente sancionar e liberar o dinheiro. Já o Guedes não, ele acha o seguinte, tem que criar um orçamento de guerra. O que seria esse orçamento de guerra? Seria um orçamento à parte, do orçamento fiscal. Seria um orçamento de guerra justamente para o auxílio no combate ao coronavírus. Então, através desse orçamento de guerra, seria através dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, que teria que ser votada ali no Congresso. Mas ontem eu lia o próprio ministro Gilmar Mendes dizendo o seguinte, que não poderia transferir aí, que ele praticamente disse o seguinte, que estaria liberado, portanto, não haveria essa possibilidade de PEC, né, de proposta de emenda à Constituição, que o presidente já tem essa autoridade de sancionar e liberar o dinheiro. Há, portanto, essa discussão. O mais importante nesta hora, independente se precisa PEC ou não precisa, é que haja urgência. Como o próprio presidente da Câmara falou ontem, Rodrigo Maia, pelo planejamento só daqui a 15 dias, no mínimo 15 dias, para liberar, né, esse valor para a primeira etapa dos primeiros beneficiados, que seriam do Bolsa Família, né, que já tem o Bolsa Família. Já tem um cadastro. Já tem um cadastro, no Cade Único. Seriam 4 etapas. Essa primeira etapa seria do Bolsa Família e só talvez daqui a 15 dias. Como, na verdade, nós temos urgência, dinheiro para ser liberado já para ontem, Adalberto, para ontem. Né? Então, essa discussão, a gente entende, Adalberto, que o governo tem essa preocupação, né, de infringir a regra de ouro, né, por questão das despesas correntes, não ter recursos, remanejar recursos para despesas correntes, criar despesas. Então, o governo federal precisa avaliar melhor. O ministro Onyx disse que vai encaminhar e o Maia já disse. Se o governo federal não mandar hoje o projeto, a própria Câmara, os deputados se reunirão e pronto, farão o projeto aí, votarão
para dar, portanto, aí celeridade, a celeridade, a liberação desse recurso. Ô John, o calendário eleitoral está mantido. E aí tem prazo já terminando sexta-feira. Tem muita gente desatenta a isso, né? Muita gente desatenta, por exemplo, questão do domicílio eleitoral e filiação eleitoral. Até sexta-feira, dia 4, esse prazo, né, que está no calendário eleitoral. Não deve ser prorrogado. Não deve ser prorrogado. Não deve ser prorrogado porque a ministra Rosa Weber já disse que está mantido o calendário eleitoral no país. O deputado André Fufuca, que é o vice-presidente do PP, Adalberto, vice-presidente nacional do PP, deputado federal do Maranhão, da bancada maranhense, ele solicitou um adiamento, né, aí por até 30 dias, ou quem sabe mais um prazo mais esticado, dessa questão aí do calendário eleitoral, no que tange aí, né, a domicílio eleitoral e filiação eleitoral. Ele entende que neste momento é difícil arregimentar pessoas por conta do coronavírus, né, fazer reuniões aí, e ele entende também que uma situação atípica, tendo em vista que até o próprio STF já prolongou, né, a questão do adiamento das dívidas dos estados. Então, ele entende, o deputado André Fufuca, que é preciso dar mais um prazo de 30 dias ou, quem sabe, ou mais dias, para que, portanto, possa se organizar, né, os partidos se organizarem. A gente sabe que não está havendo nenhuma atividade partidária. O próprio Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão disponibilizou um preenchimento via internet. Você entra lá no site, né, tem um cadastro lá e você pode fazer aí, né, a questão todos os trâmites, tratativas de domicílio eleitoral e filiação eleitoral. Mas o deputado André Fufuca entende que nesse momento é preciso, Adalberto, aí, dar um prazo a mais para novas filiações e também a questão de mudança de domicílio eleitoral, fixação de domicílio eleitoral. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrinha, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, o que você tem feito para aliviar a tensão devido ao isolamento social durante a pandemia do coronavírus, hein? Em um condomínio aqui na capital, um porteiro que é cantor lírico fez um recital para os moradores. Um aplauso de gratidão. Um show acompanhado de camarote por funcionários e moradores deste condomínio que acabou viralizando na internet. Às vezes eu estou aqui no jardim limpando, fazendo algumas coisinhas. Às vezes eu estou na portaria ali, passando, ele está cantando mesmo assim, divinamente. É um rapaz que, tipo do seguinte, a gente pode dizer que ele é bem humilde com todas as pessoas, trata todo mundo super bem. E fora que também ele tem a cantoria boa, uma voz bem razoável. Pessoal, todo mundo aqui do prédio aqui escuta, não só aqui, aqueles ali, fica todo mundo olhando, aplaudindo ele às vezes. O artista, porteiro e amigo em questão é o Sérgio Pacheco, um tenor apaixonado por música que ganhou o carinho de todo mundo. E sempre a gente se esquematiza para fazer cantatas natalinas aqui. Às vezes eu trago corais, às vezes eu faço solos e tal. E ela pensou assim de forma carinhosa em todos os moradores, como eu também tenho um carinho por todos. Então, essa questão do isolamento, às vezes você fica dentro de casa, assiste televisão, as crianças se estressam, os pais se estressam. E aí um dos moradores do 403, né, pediu para cantar uma música. E quando eu pensei que não, já tinha cantado 5, 6, e eu percebi que eles estavam querendo ter esse momento de paz. Da portaria aqui para o palco improvisado do condomínio, o Sérgio já canta para os moradores há mais ou menos 6 anos, só que normalmente durante o Natal. Durante o isolamento social, em que as pessoas têm se retraído, ele tem despertado um outro sentimento, o da esperança. Coisas que só a música pode proporcionar. Que gira insieme a noi, anche quando il buio. Guarda questa terra che gira e che per noi ha dati un po' di sole. E que gera afeto, empatia e que também acalma. Nesse momento de isolamento social é muito importante, porque com esse dom ele eleva a nossa alma. São momentos assim muito gratificantes mesmo ouvi-lo cantar.
principalmente quando há solidão, há sentimentos de medo, de insegurança, de tristeza. Ouvir a voz de seu Sérgio é um sinal de esperança, de que tudo vai melhorar. O aceno de longe representa o abraço que ainda não pode ser dado de perto. O aplauso da sacada é o agradecimento por poder lembrar que dias melhores virão. A gente vê que esse isolamento está sendo brutal. Porque as crianças daqui eu também tenho um carinho, elas sempre vêm falar comigo e agora elas não podem vir. Eu sinto que eu estou levando um pouquinho de paz para eles e isso é muito gratificante. A música tem esse poder? A música tem esse poder. A música ela transforma as pessoas, ela leva paz, ela traz paz. Então para mim eu fiquei muito maravilhado quando aconteceu realmente o que a síndica tinha esquematizado na sua mente, que é a Isa Meire, que é a síndica daqui do Punta del Este. E eu estou feliz. Eu estou feliz por poder, com o dom que Deus me deu, poder levar para essas pessoas e elas sentirem realmente um pouco da paz que Deus nos dá. Olha, que coisa linda, né? Ainda bem que eu estou de pé aqui para aplaudir, de pé, porque merece realmente esse tipo de iniciativa, só enche a gente de esperança, não tem como não se emocionar. Parabéns, Anice, pela reportagem também, viu? Que esses exemplos sejam seguidos, gente, que a gente possa disseminar mais ainda essas boas notícias, não só agora, mas o tempo inteiro. São 7 horas e mais 56 minutos. Olha, a pandemia no Brasil também afeta o preço de vários produtos. O Eduardo, você veio ainda há pouco, entrevistou um nutricionista falando sobre alimentação e ele está lá no Ceasa, continua na Ceasa e vai trazer informações para a gente agora a respeito do abastecimento. Está no centro de abastecimento, vai falar para a gente sobre essa variação, inclusive, no preço dos produtos. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente vai mostrar agora aqui alguns produtos principais aí da mesa do consumidor brasileiro, aqui em São Luís, no Maranhão, não é diferente. A gente vai mostrar aqui, até que o quilo não variou tanto, segundo aqui os comerciantes, segundo o pessoal que trabalha também com a distribuição de alimentação. Aqui, ó, o pimentão verde, o quilo a R$6, o chuchu e o pepino, o quilo a R$2, ali a batata doce, o quilo a R$4, a abobrinha verde, o quilo a R$2,50, aqui o tomate, o quilo R$4, mas está variando aqui, segundo os comerciantes, de R$4 a R$6. E também a laranja, que é vitamina C, algo que tem sido muito procurado, as frutas aí ricas em vitamina C, o quilo está saindo por R$3. Segundo os comerciantes, o pessoal que trabalha aqui na Ceasa, inclusive com a distribuição de alimentos e também com a venda de produtos, não houve tanto aumento, as mercadorias estão disponíveis, a todo momento a gente percebe caminhão chegando aqui, descarregando, mercadorias de todos os tipos, não está faltando, não está tendo nenhum tipo de problema, segundo a própria administração da Ceasa, em relação à questão de abastecimento de nenhum tipo de produto, verduras, frutas, enfim, tudo chegando normalmente aqui na Ceasa, e o abastecimento também que acontece em outros mercados, já que muitas pessoas vêm até aqui o local, a Ceasa, fazer compras para abastecer mercadinhos, comércios em outros locais. O problema, segundo os comerciantes, é a questão de consumidores. Houve uma baixa na questão de consumidores, ainda está saindo bastante, tem muita alimentação que acaba não tendo que demorar muito aqui para ser vendida, porque pode estragar, mas a questão de consumidores, houve uma baixa, mas o abastecimento permanece normal, e a gente passando alguns produtos aí, alguns valores, para você estar a par do que está acontecendo, como é que está a venda também. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira falando do Ceasa nesse momento. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 horas depois do Bandeira 2, mais uma vez, com muita informação para você, aqui da capital, do interior do estado também. Vem aí o primeiro impacto também com muita informação. E meio-dia, não esqueça, tem Hora D, atualizando os principais fatos do dia. A todos um ótimo dia com muita paz e muita saúde para todos nós. Vamos em frente. Esperança, vida que segue.